Olá, turma do quinto ano, estamos de volta com mais um vídeo aula da oitava apostila de arte com temas conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, matrizes indígenas, africanas e europeias de diferentes épocas. Esse conceito começou a ser disseminado, ou melhor, conhecido, a partir do século XIX, após a Revolução Francesa, em 1789. A importância do patrimônio histórico, esses bens foram ao longo do tempo construídos e desenvolvidos pela sociedade. Através do patrimônio histórico, podemos conhecer a história da arte, as tradições, os saberes e a cultura de determinados povos. Logo ao lado, nós podemos observar a imagem do Cristo Redentor. E essa escultura, ela foi construída em 1926 e ela foi tombada em 2008 pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pela sua importância histórica, e hoje é um dos pontos mais visitados do Rio de Janeiro. Se nós fazermos uma pesquisa sobre a história do Cristo Redentor, nós teremos uma vasta pesquisa para que nós possamos nos enriquecer sobre a história do Cristo Redentor. O patrimônio cultural pode ser dividido em patrimônio cultural material, representa os bens culturais materiais, por exemplo, museus, bibliotecas, universidade. Aqui ao lado, pode ver a imagem aqui do Pelourinho, no Salvador, Bahia. É um lugar onde as pessoas fazem atividades culturais. Então, é um lugar que é chamado de patrimônio cultural material. Patrimônio cultural imaterial, também chamado de patrimônio intangível, que não se pode tocar, ele reúne diversas expressões culturais, por exemplo, os saberes, os costumes, as festas, danças, lendas e as músicas, etc. Aí o segundo eu coloquei aqui a dança da capoeira também, como é um material, é um patrimônio imaterial, aí eu coloquei a dança da capoeira, né, também. Que os brasileiros gostam muito, né? E a Bahia também é um lugar que usa bastante a dança da capoeira. E o patrimônio histórico brasileiro. No Brasil, o patrimônio histórico é gerido pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o INFAM, a qual está vinculado como o Ministério da Cultura. Ele foi criado em 1937 pela Lei número 378, no governo Getúlio Vargas. Essa entidade tem como objetivo proteger e preservar os bens culturais e do nosso país, assegurando assim a sua permanência. Aí aqui está a foto aqui da sede de Belém, da INFRE, né, que assegura os patrimônios, né, tem o objetivo de proteger a sua permanência. Lá no segundo slide, lá no início, eu falei sobre o Cristo Redentor, que foi tombado por esse Instituto INFRA. Então, quando ele é tombado, é porque ele tem ele possui um estimado valor histórico e cultural, né? Então, assim, quando eu falei a questão de restaurar, nós reformamos a nossa casa, mas quando se fala nesse processo de bens tombados, eles têm que ser restaurados ou entrar em manutenção, sem que as características desapareçam. Então, ali ele tem que ser, tipo esse pirolinho aqui, ele tem que ser restaurado ou entrar em manutenção. Ele não pode ser mudado, né? Nós fazemos uma reforma, a gente muda alguma coisa, quebra a parede, aquela coisa toda. Mas quando se fala em bens tombados, porque ele tem um estimado valor histórico, né? Então, assim, por isso que existe esse órgão responsável. Ele tem o objetivo de assegurar a permanência
desses patrimônios. O patrimônio cultural é basicamente tudo o que é produzido por nós, seres humanos, que demonstram o valor de nossa cultura. A cultura é importante para nós, porque nos possibilita desenvolver nossa capacidade de falar, de interagir com outras pessoas, bem como habilidades que nos ajudarão a produzir e fazer diversas coisas. Ela possibilita também que a gente consiga nos identificar com o lugar onde crescemos e vivemos, e por isso que a preservação do patrimônio cultural é importante. O patrimônio cultural pode ser definido apenas por monumentos e objetos. Aqui nós colocamos, foi colocado aqui o Teatro da Paz, né, onde nós possamos nos interagir, né, quando fala lá que a cultura é importante para nós. O teatro ele faz com que você tenha a capacidade de transmitir a tua aprendizagem, o teu conhecimento para o público, né? Aqui eu coloquei o Teatro da Paz de Belém, né, Pará, o Teatro da Amazônia em Manaus. Aí veio o carimbó também, que é a forma da dança também, que você pode se interagir um com o outro, né? Aí vem a capoeira, né, que é a forma também que você está dialogando, está conversando, está ali naquele estilo de dança, uma forma de você estar se interagindo. E por último eu coloquei o Círio de Nazaré, que é a forma de você estar buscando a tua tradição, tá? A forma de você estar ali junto com as outras pessoas, se interagindo ali, dialogando, né? E buscando a habilidade para ajudar o próximo, ajudar alguém, tá? Por isso que a cultura ela é importante para desenvolver a capacidade do ser humano a se interagir com o próximo. Matrizes indígena, africana e europeia de diferente época. O Brasil, como se sabe, é um país com grande diversidade. De modo geral, podemos dizer que a composição étnica brasileira é basicamente oriunda de 3 grandes grupos: os indígenas, os africanos e os europeus. Os índios formaram os agrupamentos descendentes daquele que habitava antes do período do descobrimento efetuado pelos portugueses. O primeiro contato entre os índios e os brancos foi amigável. Mais tarde, os índios passaram a ser obstáculo para os colonizadores, que precisavam de suas terras e de seus trabalhos. Então, os índios começaram a trabalhar na lavoura. Muitos índios foram massacrados pelos colonizadores. Mesmo tendo passado pelo processo de extermínio, eles nos deixaram diversas práticas culturais: proteção dos animais, as plantações, a utilização do milho, da mandioca. A culinária brasileira herdou vários hábitos e costumes da cultura indígena. A rede, que é muito usado hoje na região norte e nordeste, os índios deram importante contribuição para os costumes cultural e a formação do povo brasileiro. Os negros africanos compõem o grupo dos povos que foram trazidos à força da África e que aqui foram escravizados, sustentando a economia do país durante vários anos por meio do seu trabalho. O negro deu contribuição para a cultura brasileira, diversos vocábulos falados no idioma, hábitos alimentares como a culinária baiana, instrumentos musicais como os tambores, flautas, berimbais, cuias, ritmos musicais das canções populares brasileiras, como o samba, a capoeira, que foi ficando de jeitinho e que ela hoje é um gingado. O negro deixou marcas profundas na própria composição do povo brasileiro. E aqui nós podemos observar a foto de uma criança indígena, dos negros e dos europeus. Os europeus massacraram os índios em busca de melhores condições de vida para o seu sustento.